Seja bem-vinda a mais uma aula da Divino Arranjo com o tema Como dobrar as suas vendas em um mês. Toda empreendedora, todas, tá? Sonham em vender bem, não é verdade? Eu também tenho isso, não só lá desde o passado, desde 2012, como atualmente, todos os meses eu tenho a intenção de vender bem, né? Eu tenho o desejo de vender bem. Então, uma coisa que você precisa entender é que a busca pelo teu crescimento, ela nunca vai acabar, ela nunca vai parar, tá? A venda de ontem, ela não é a venda de hoje. A venda de ontem é a venda do passado. A venda de hoje é a venda do nosso trabalho atual. E a venda de amanhã tem que estar aqui, ó, na nossa mente, como nosso objetivo, tá? Só que para que a gente alcance o nosso objetivo, nós temos que ter estratégias. Não adianta só querer. Você já viu muita gente falando, querer é poder? Querer não é poder, querer é querer. Poder é você decidir se você vai ou não, se você faz ou não. Então, tira da tua cabeça que a sua força de vontade, seu pensamento positivo, ele é a única coisa que você precisa, porque ele ajuda, mas ele não resolve. Então, querer não é poder. O que você pode é decidir se você vai fazer o que é preciso ser feito para conseguir o resultado que você deseja, que você almeja, ou se você vai ficar aí sentada só com pensamento positivo, só esperando Deus derramar sobre você, e Ele não vai. E eu vou te provar que você precisa de conhecimento e ação, tá? Eu não sei se você tem um livro desse aí, mas esse livro aqui, para mim, ele é o meu manual não só de vida, mas de empreendedorismo. Eu quero começar, eu vou te dar uma aula baseada no que a gente vai falar aqui, mas é uma aula técnica, tá bom? Abre aí, se você tiver no seu livro especial, abre aí, ó, anota, tá bom? Eclesiastes, presta atenção. Capítulo 11, versículo de 4 a 6, tá? Alguém anota aí, posta, por favor. Tá bom? Presta atenção que eu vou te dar uma estratégia de venda, tá? Eu vou mostrar como é que você vai dobrar o seu faturamento em um mês. Mas eu preciso que você entenda esse princípio. Porque se você não entender esse princípio, você não vai conseguir. Tá? Entenderam? Eclesiastes, capítulo 11, versículo de 4 a 6. Presta atenção. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca colherá. Assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos dentro da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde não retires as tuas mãos, porque tu não sabes qual prosperará, se esta ou se aquela, ou se ambas igualmente. Eclesiastes, capítulo 11, do versículo 4 a 6. Olha só que interessante, olha que interessante. O que ele está falando aqui? Ele está falando o seguinte: você não pode ficar esperando uma resposta exata, uma certeza, uma convicção, de que vai dar certo. Você não pode ficar esperando você ter todos os recursos do mundo para fazer. Você não pode ficar esperando fazer todos os cursos do mundo para daí começar. Você não pode ficar esperando que alguém te dê a certeza que vai dar certo. Aqui ele fala, olha, você não sabe quais são os caminhos do vento. Você não sabe como é que as nuvens se formam. Então você não pode ficar esperando para semear. Você precisa fazer o que tem que ser feito e crer. Então tem muita gente que não está vendendo porque está buscando se preparar. Não, Valesca, quando eu tiver o dinheiro todo, quando eu fizer o curso, quando o meu filho crescer, quando isso, quando aquilo, aí eu vou estar pronta, aí quando eu me sentir pronta eu vou. Queridas, vocês nunca vão se sentir prontas.
Nunca vai existir um momento perfeito para que você vá lá e faça, porque isso não existe. Você precisa fazer. Você não pode ficar esperando as condições perfeitas, a ajuda de alguém, o apoio do marido, o filho crescer, o dinheiro de alguém. Não pode esperar por isso. Se vier, muito bem. E se não vier, você já está fazendo a sua parte. Olha o que fala aqui, ó. Né? Quem observa o vento nunca semeará. Se você ficar observando as coisas para tomar a decisão se você faz ou não, você nunca vai fazer. Quem aqui está entendendo o que eu estou falando? Quem aqui está esperando o momento certo para fazer as coisas? Você consegue entender que isso não existe? Isso não existe, tá? Ele fala assim, ó, e quem fica olhando as nuvens nunca vai colher. Então, é semeadura e colheita. Obviamente que existem estratégias para fazer as duas coisas. Mas não existe o tempo certo. O tempo certo é agora. O tempo certo é agora. Se você quer colher no próximo mês, se você quer colher daqui 3 meses, se você quer colher daqui 6 meses, é agora que você tem que começar. Do jeito que você estiver, com os recursos que você tiver hoje. Ah, Valesca, mas eu tenho um recurso muito escasso. Começa com o que você tem. Ah, Valesca, mas o meu tempo é mais curto. Faz pelo menos dentro do tempo curto que você tem. Ah, Valesca, mas eu não tenho apoio. Faz se auto-apoiando. Porque você, mais do que qualquer pessoa, sabe o que é preciso para chegar onde você quer. E é melhor um passo por dia do que nenhum passo durante anos. Um passo por dia são 365 passos no ano. 0 passos por dia é nenhum movimento para frente durante anos, décadas. Vale muito mais o seu caminhar lento do que você ficar esperando um milagre acontecer. Acredite em mim, o seu um passo por dia vai fazer com que você, no ano que vem, na mesma data, seja uma outra pessoa completamente transformada. Agora, se você ficar esperando as condições perfeitas, se você ficar esperando alguém vir te ajudar, se você ficar esperando aquele super curso, se você ficar... não vai chegar nunca. Você consegue entender? A amiga tá perguntando aqui, ó, como eu posso ter moldes para começar? Amiga, provavelmente você deve estar atrás de alguma coisa relacionada à costura, né? Você conhece um negócio chamado YouTube? Pesquisa lá. Você já tem recurso. E, gente, o que tem de recurso gratuito para vocês... olha, atualmente vocês têm recurso para tudo, só não faz quem não quer. Agora, você quer fazer tudo mais rápido? Você quer fazer tudo de forma ágil? Você não quer perder tempo pesquisando milhares e milhares de coisas, porque tem coisa boa e tem coisa ruim, não é? Tem coisa boa e tem coisa ruim, não é? Você quer fazer tudo de forma assertiva? Porque no mesmo lugar que tem coisa boa, tem coisa ruim, né? De graça, tá tudo junto. Quer fazer um negócio de forma assertiva, sem erro? Aí então você escolhe um curso específico para investir. Por exemplo, aqui na Divino Arranjo nós temos o Venda Mais Mesa Aposta, nós temos Venda Sem Limites, nós temos Folga da Cozinha, nós temos My Best Version, que é aquele curso de desenvolvimento humano para destravar toda e qualquer crença que você possa ter dentro da sua mente que te bloqueia. E nós temos uma imensidão de outras aulas, VIPs e outros cursos para abençoar a tua vida, para você ser mais rápida, para você não ficar batendo cabeça. Entende? Para você não ficar batendo cabeça, tentando descobrir o que é bom e o que não é dentro de um lugar onde tem de tudo. Mas existe
possibilidade, probabilidade, existe recurso para todo mundo. O que você não pode é ficar parado esperando. Amiga que tá aqui pedindo informação sobre mesa posta, manda um direct que eu vou te mandar todas as informações que você precisa. Todas. Todas. Tá bom? Manda um direct pra mim, tá bom? Então, olha só. O primeiro ensinamento pra você é o seguinte. Se você quer dobrar o seu faturamento, se você quer crescer as suas vendas, se você quer colher do fruto do seu trabalho no mês que vem, daqui 2 meses, daqui 6 meses, você precisa começar agora. Do jeito que você está, com o recurso que você tem, dentro do tempo hábil que você tem. Porque se você não começar agora, sabe o que você vai colher? Nada. Sabe o que você vai viver? Nada. Sabe quanto você vai crescer? Nada. E tem muita gente que não tem o que colher porque não plantou. E olha só, não é só plantar. Olha o que ele fala aqui, ó. Pela manhã você semeia. E pela tarde não tire a sua mão. Cuide. Né? Ele fala assim, ó. Você não sabe qual vai prosperar, então faça todo dia. Você não sabe qual cliente vai prosperar, qual ação de venda que vai dar certo. Então faça e cuide todo santo dia. Faça e cuide. Porque se uma der errado, tem várias outras que podem dar certo. Você não sabe qual ação vai prosperar. Então faça várias todo dia. Cuide delas constantemente. Constantemente. E aí ele fala assim, ó. Uma pode prosperar, outra não. Mas as duas podem prosperar. Mas como é que você vai saber se você tá sempre aí sentada de braços cruzados esperando o vento certo, a nuvem certa? Conta pra mim. Então eu quero, antes de começar a te dar a técnica, te passar esse ensinamento. Porque a técnica não funciona se você não tiver mentalidade, tá? Essa passagem, ela tá em Eclesiastes capítulo 11, versículo de 4 a 6. De 4 a 6. E ele fala sobre a sua ação. Ela fala sobre a sua ação. Entende? Você precisa agir. Todo o nosso trabalho, ele é fruto das nossas ações. Se nós trabalhamos constantemente, se nós estamos fazendo de acordo com aquilo que precisa ser feito, vai chegar o momento da colheita. Quando que vai ser a colheita? Eu não sei. Aqui tá falando, ó, tem ações que vão dar certo, tem ações que não vão dar certo. Como você não sabe qual vai dar certo, qual não vai, faça todo dia e proteja todas. Uma pode dar certo agora, outra pode dar certo no futuro, mas você precisa continuar. Gente, tem gente que para que eu consiga vender para essa pessoa, eu tenho que falar com ela dias, semanas e às vezes só vou vender para ela meses depois. E tem pessoas que na primeira conversa a gente já vende para ela. Então você imagina que se eu não cuidar de todas, se eu achar que porque eu não vendi para essa cliente hoje, a venda tá perdida, eu perco a oportunidade dela comprar mês que vem, daqui 6 meses. Eu já tive cliente que comprou de mim depois de 2 anos de contato comigo. Então eu não sei quando é que aquela semente vai frutificar. Por isso eu tenho que cuidar. Por isso que as ações de venda, elas não podem ter contexto imediatista. Eu colho as primeiras e cuido das demais. Algumas delas não vão vingar, mas muitas no futuro, se eu não desistir, vão me dar o resultado.
MC Mimos falando, eu demorei, lembra? Eu lembro. Eu tenho alunas, gente, de 4, 5, 6 anos. Eu tenho alunas que prosperam hoje, mas começaram com mais dificuldade. Eu tenho alunas que começaram a semear e já estão colhendo. Então não tem como prever para cada pessoa. O que eu sei é o que está escrito aqui, ó. Semeia de manhã, à tarde cuida. Você não sabe qual vai prosperar, se uma ou se a outra, ou se ambas. Então cuide, faça. Ok? Essa parte ficamos entendidas? Fala aqui pra mim. Quem de vocês precisava ouvir isso? Porque isso é muito forte. Eu conheço muitas pessoas que querem muito, eu quero aquele conteúdo, eu quero aquela técnica, só que a pessoa não tem essa verdade dentro dela, ela acaba não executando, porque ela, eu tenho a técnica, mas não é o tempo certo. Porque eu preciso do apoio, porque eu preciso de tempo, Você não precisa de nada, você precisa fazer o que você pode, com o tempo que você tem, com o recurso que você tem agora. Você tem que fazer e acreditar. Colocar a sua expectativa, obviamente, na mesma altura do seu trabalho. Obviamente, você não vai querer plantar isso e colher isso. Não existe. Você tem que pôr, a sua expectativa de acordo com a sua realidade. Só que isso é uma crescente, entendeu? É uma crescente. E vai aumentando de volume com o tempo. Tá? Agora eu vou te dar a técnica. Uma vez que a gente já entendeu isso, eu vou te dar a técnica. Tá? Primeira coisa. Se você quer dobrar o seu faturamento mensal, é possível que você, apesar dos seus esforços, inicialmente não consiga dobrar. Mas se você aumentar em 30%, 40%, 50% já é bastante, né? É possível dobrar? Sim, é possível dobrar. Mas para dobrar o seu faturamento, você vai ter que dobrar o seu empenho, tá bom? Não existe dobrar o seu faturamento fazendo o que você faz hoje. Não existe esse milagre. Anota isso. Você quer dobrar o seu faturamento? Você vai dobrar o seu empenho. E dobrar o seu empenho é dobrar a sua ação estratégica, não é fazer de qualquer jeito. Agora eu vou fazer 20 mil postagens por dia. Não vai adiantar nada se ela não tiver estratégia. Entende? A Kátia falando, demora, mas acontece. Um beijo, viu? Pra você e pros seus filhos queridos. Entende? Então, a primeira coisa é entenda que dobrar o seu faturamento requer dobrar o seu empenho. E tem que ser de forma estratégica. Talvez você não consiga imediatamente, mas se você conseguir aumentar o seu empenho em 30%, se você aumentar o seu empenho em 30% por cada mês, em 3 meses você chega lá. Por que eu tô falando isso? Porque eu tô sendo realista. Mas dá para dobrar? Dá. E eu vou te mostrar. E a estratégia é igual para se for 30%, 40%, 50%, tá bom? Eu não sei você, mas assim, depois que eu fiquei um pouquinho mais velha e a gente fica, fica mais cansada mesmo. Eu já trabalhei que nem um camelo na vida, Eu não quero trabalhar exaustivamente hoje. Quero trabalhar menos. Consequentemente, se você trabalha menos, você ganha menos, meu bem, não tem jeito. Então, enquanto você tem aí energia e saúde, física, mental, e tudo mais, bote força no negócio. Valesca, não tenho tanta energia, não tenho tanta força, não tenho tanta vivacidade, porque tem que ter, Tem que ter. Então, adapte a sua expectativa para a realidade que vai ser mais conveniente para você. Por que eu tô falando isso? Porque tem muita gente que fala, isso aqui vai dar certo igual para todo mundo, e não dá.
Por quê? Porque vai depender da vivacidade, da energia que você coloca naquilo. E não adianta nada você colocar aquela super energia no primeiro dia e acabar com a sua energia logo no primeiro dia, porque você não consegue, né, reagir depois, porque você tá mais cansada, porque seu dia a dia é diferente das demais, porque você tá mais velha. Gente, a idade bate na bunda mesmo, a gente fica mais cansada mesmo, tá? A gente fica mais cansada. Então você que já é 40, 50 a mais, não se compare com quem é 30. Amiga, eu com 30 anos, até eu com 40 anos, 45, voava alto. Agora eu tô me contentando em dar um, né? Tô me contentando com voos mais baixos. Por quê? Porque é a minha realidade. Não quero mais. Não quero mais. Né? Preciso? Não. Mas também não quero. Né? Quero ter paz. Tá? Entende? Então, adapte o seu voo para a sua realidade, para o que você deseja. Tem gente que quer voar alto, batendo a asa baixa. Ah, mas por que você quer bater a asa baixa? Ah, porque eu não aguento, tô cansada, né? Já tô mais velha. Então, entenda que a sua colheita vai ser menor, ok? Tudo vai depender da energia. É energia, tá? Energia, força motriz mesmo. Até aqui, entenderam? Por que eu tô falando isso? Porque, gente, eu falo assim, as mulheres que eu converso, elas envelheceram comigo. Eu comecei com 37, 38 anos, ali no pico da minha energia. Eu tô nas redes sociais há mais de 12 anos. De lá pra cá, eu tô fazendo 50 agora. Gente, eu voei muito alto, bati a asa bem alta, faturei milhões e milhões e bateu um cansaço, óbvio, bate um cansaço. Só que não tem como você conseguir continuar faturando milhões, batendo a asa mais baixo, porque você tá, né? Você tá mais cansada. Então, tudo são ciclos na vida. Aproveite o ciclo que você tá vivendo. Aproveite o ciclo que você está vivendo. Se você tem energia, você aí, ei, mulherada, 30, 40, 44, 45, aproveite o pico de energia que você tem. Agora, Valesca, já tô bem mais cansada. Ei, sossega então. Vamos voar um pouquinho mais baixo, mas de forma constante. Vamos voar um pouquinho mais baixo de forma constante. Porque a constância, ela supera a energia de alguém que bate a asa alto por pouco tempo. Entendeu? Captou? Isso aqui é uma revelação. Tem gente que bate a asa alto 1 mês, 2 meses, depois não vai mais. Porque requer energia. Ficar lá em cima requer energia. Ok? Então, como eu sei que eu tô falando com mulheres aqui já 50 a mais, a maioria que já anda comigo, é muito bom esclarecer a verdade. Você não deve se comparar com quem tem 30, com quem tá começando, com quem tem outro nível de energia. Outro nível de disposição. Ó, a Deusi tá falando, eu tenho 58. Gente, eu com 50, tô numa sofrência aqui, 58, entendo que tem os seus desafios. Mas vamos pra técnica agora, vai. Quem aqui sente que, a idade bateu. Você tá mais cansada. Quem sabe do que eu tô falando? Bateu aí? Quinta-feira faço 50. Ô, Jana, olha só. Eu tenho uma ação aqui de aniversário, porque eu vou fazer 50 esse mês, tá? Chama no direct que eu tenho um presente pra você. Olha lá, 50. 59. Olha lá, tá vendo? Vocês sabem o que eu tô falando.
Ah, mas eu conheço alguém que tem 69 e faz tudo e muita coisa. Existe, gente, assim. Inclusive, estou tentando me transformar numa pessoa assim, né? Mas confesso que tá dando um certo trabalho, né? Entendeu? Confesso que estou tendo mais trabalho hoje. Olha lá, tudo 50. Tem algumas amigas um pouco mais, outras amigas um pouco menos. Depois da menopausa, a minha energia diminuiu muito, a amiga tá falando. 41, tô cansada, tô muito cansada. Amiga do 41 precisa ver, viu? Porque 41 ainda, teoricamente, você teria que ter bastante energia. Mas enfim, tudo se resolve, começando aqui, tá? Começando aqui. Vamos para a técnica e aí você vai entender aonde é que você tem que pôr mais energia e vai calibrar a sua energia, tá bom? Como é que você dobra as suas vendas? Vou começar aqui, ó. Como é que você dobra as suas vendas? Bom, primeira coisa, para dobrar as vendas, ou melhor, para multiplicar as suas vendas, você precisa multiplicar a sua base de clientes. Você precisa multiplicar a sua base de clientes. Como é que você multiplica a sua base de clientes? Bom, dentro das técnicas de venda, uma das coisas que é assim, ó, é a principal, é a coisa mais importante dentro de uma técnica de vendas, é a prospecção de cliente. Se você não sabe prospecção de cliente, é o ato de você que vende algo, um serviço ou um produto, ir atrás desse cliente. É você que vai atrás desse cliente. Ou seja, se você tem um ponto físico ou uma loja digital ou uma rede social, não adianta você ficar esperando esse cliente chegar. Você necessariamente precisa ir atrás desse cliente. Isso é prospecção. Então, se você quer dobrar o seu faturamento, você tem que melhorar e aumentar as suas ações de prospecção, ou seja, ações que fazem com que as pessoas que estejam andando na rua ou as pessoas que estão nas redes sociais entrem na sua loja ou na sua rede social para te conhecer. Quem aqui entendeu que para você aumentar as suas vendas, dobrar, você precisa aumentar a sua base de clientes. E para aumentar a sua base de clientes, você precisa fazer muita prospecção todo santo dia. Todo santo dia você tem que ter uma estratégia de ir lá fora, trazer gente nova para entrar na sua loja ou entrar na sua rede social. Quem aqui entendeu isso? Isso é prospecção. Como é feito é outra história, mas só para você entender, isso é prospecção. Quem não tem cliente vai ter que prospectar cliente, porque funciona da mesma forma. Prospecção é trazer um cliente de fora para dentro. E é justamente quem não tem cliente que tem obrigação de fazer. Você não prospecta quem já é cliente, você prospecta quem não é. Quem está aqui e vai prospectar, vai trazer gente que não conhece o teu trabalho. Quem faz isso? Todas as pessoas. Quem está começando, quem já vende e quem vende muito. Porque quem está começando precisa dos primeiros clientes e depois precisa de cliente novo todo dia. Quem já tem cliente precisa de mais cliente, porque esse cliente vai comprar algumas vezes e depois ele vai embora. E quem já está vendendo muito quer vender mais ainda. Então, para manter vendendo muito, precisa trazer muita gente nova o tempo todo. Então, isso serve para qualquer pessoa que vende produto ou serviço em qualquer nível. Seja um empreendedor iniciante pequeno, médio que já vende constantemente, mas vende pouco, ou um empreendedor ou empreendedora que já vende bem. Se você parar de prospectar, é como se você estivesse parando de semear. Parou de prospectar, parou de trazer gente nova para dentro da sua base, seja loja ou rede social, consequentemente as suas vendas vão começar a cair. Porque é como se você estivesse parando de semear.
Você lembra o que fala Eclesiastes 11, de 4 a 6? Semeia de manhã, cuida de tarde. Você não sabe qual delas vai vingar, qual delas vai prosperar, ou se ambas vai prosperar. Então você tem que fazer todo dia. Fazer e cuidar, fazer e cuidar, fazer e cuidar. O maior erro de 99,9% das empreendedoras, das empresárias, é não prospectar. Ou achar que porque tem uma rede social com 1.000 seguidores, 10 mil seguidores, 100 mil seguidores, não interessa a quantidade de seguidores que você tem, que aquilo são compradores. Eles não são compradores. Até porque as pessoas, elas têm um tempo de contato com você de 3 a 4 meses. Depois ela só aquilo é um número. A pessoa já não fica mais ali com você. Ela só tá ali como um número. Mas ela não te assiste mais. Ela não te consome mais. Então, o tempo de vida de uma pessoa como seguidor na sua rede social é entre 3 e 4 meses. Entre 3 e 4 meses, a pessoa fica altamente interessada em você se você for relevante. E se você não for relevante, menos ainda. Mas muitos não deixam de te seguir. Simplesmente ficam lá como um número. Então, não tenha o número de seguidores como padrão de cliente, porque não é. Cliente é aquele que você prospectou, conversou e fez uma oferta para ele. E aí ele pode se tornar seu cliente no futuro ou ele pode se tornar seu cliente agora. Mas você deve alimentar esse relacionamento, que é uma outra parte do processo de vendas. Mas você tem que trazer gente nova todo dia. Primeiro ponto. Você deve aumentar a sua base de clientes. Como? Prospectando todo dia. Valesca, como é que eu faço prospecção? Isso é uma outra aula. Mas prospecção são ações onde você vai sair, vai criar uma ação para trazer as pessoas, vai criar uma isca para trazer as pessoas para dentro, ou da sua loja, ou da sua rede social, tá? Com o objetivo de... Aí é o segundo ponto, trazer as pessoas para mais perto. Ó, vou te dar um exemplo. Fazer esta aula gratuita, eu tô dando uma aula gratuita para você. Isso é uma ação de trazer você para mais perto de mim. Então eu já te prospectei. Quando? Quando eu anunciei que eu ia dar essa aula para todos os meus seguidores, quando eu mandei mensagem para todo mundo, quando eu falei com várias pessoas e falei, ó, traz seu colega, traz sua amiga. Eu tô fazendo uma ação de prospecção. É uma ação. Quando você chega aqui, eu tô dando o segundo passo. Qual que é o segundo passo? Tô trazendo você mais para perto de mim. Como? Criando um relacionamento de confiança. Então, eu me apresentei. Eu falei de coisas que são pertinentes ao que você está vivendo. Porque olha que interessante. É muito bom quando o seu cliente, ele é semelhante a você. Ele parece com você. O que eu falei aqui, ó? A maioria das minhas seguidoras envelheceram comigo. Eu comecei com 38, 37, hoje eu tô fazendo 50. E elas também seguiram nesse mesmo tempo. Então, quem tinha 40 comigo lá atrás, agora tem 50 comigo aqui. Ela entende o que eu estou falando, ou seja, similaridade. Quando eu falo, eu tô fazendo 50, tô me sentindo um pouco mais cansada, você se conecta comigo. Então, quando você criar ações, a melhor forma de trazer as pessoas para perto de você é falar sobre coisas que são conhecidas dessa pessoa. E obviamente que isso tem que estar relacionado ao seu produto ou ao seu serviço. Tá? Vou te dar um exemplo. Lá no passado, lá em 2012, quando eu comecei vendendo roupa de mesa, eu falava sobre como é que eu montava uma mesa muito rápido, como é que eu fazia comida muito rápido. E eu mostrava o meu dia a dia para quê? Para as pessoas que tinham os mesmos problemas que eu. Porque elas tinham mais ou menos a mesma idade, mais ou menos os mesmos problemas. E aí aquilo gerava um relacionamento. E através daquele relacionamento, com o decorrer do tempo, conforme eu ia cuidando, elas iam se tornando clientes.
comprando o quê? Roupa de mesa, porque era o assunto. Então eu não falava qualquer coisa. Eu falava, olha, como é que eu faço a comida rápido? Olha que tipo de comida mais saudável e rápido. Olha como eu monto a mesa rápido. Ah, você que tem filho igual pequeno igual eu. Você que tem as mesmas coisas igual a mim. Olha, se eu posso, você pode. Se eu faço, você faz. Então eu usava a minha própria vida, a minha realidade, para me conectar com um público parecido comigo. Um grande erro é você querer falar com um público que você não conhece. Então, né? Não que seja errado, não é errado, né? Não é errado contanto, perdão, eu vou até reformular. Um grande erro é você tentar falar com um público que é muito diferente de você, sem conhecê-lo a fundo. Isso é um grande erro. Então, se você tem 60 anos e vende coisa para quem tem 20, ou você entende muito da cabeça de quem tem 20 para fazer com que ele olhe para você e te veja como uma referência, e é muito mais difícil porque quem tem 20 vai querer conversar com quem tem 20, né? Não vai querer conversar com quem tem 60. Então, para você trazer esse público, você tem que ter muito conteúdo de muito poder para atrair esse público. Por isso que é muito difícil e é um erro para quem não domina. Agora, é muito mais fácil você de 50 falar com pessoas de 40 a 50. Você que tem 60 falar com pessoas de 40 a 70. É muito mais fácil, porque você sabe exatamente quais são as dores daquela pessoa, como é que ela pensa, como é que ela sente. Tá? Então, reformulando só pra não ter, né? Você sabe, né? Que de vez em quando alguém assiste e faz uma interpretação equivocada. Obviamente que se você estudar o público, você começa a se relacionar melhor com ele. Mas acredite em mim, as pessoas querem conversar com pessoas semelhantes. O jovem com o jovem, a mulher mais madura com uma mulher mais madura, quem tem filho com quem tem filho, quem tem neto com quem tem neto. Acredite em mim, dá muito mais certo. Ah, mas eu já vi um caso de um homem falar para a mulher e o homem tinha 50 e as meninas tinham 20. São casos esporádicos, tá? Não é a regra. A regra é essa e vai por mim. Pela regra você vai conseguir ter muito mais sucesso. Então, a primeira coisa é trazer gente para tua base prospectando. Segunda coisa, trazer essas pessoas para mais perto de você através de uma ação. Que pode ser uma live, pode ser um grupo, pode ser uma lista. Você viu o que eu falei? Olha, entra no meu grupo de 50 anos. Olha, eu tô fazendo um evento dona do seu negócio de sucesso. Entra no grupo dona. Lá dentro do grupo dona eu tenho algo específico para você. Eu tenho algo exclusivo para você. Eu tô trazendo você para dentro de um sistema onde eu tô mais próxima. Aonde isso gera intimidade. Aonde isso gera relacionamento. Consegue entender? Então, traz as pessoas de fora, aí você chama para dentro de um lugar onde você pode criar um relacionamento. Dá trabalho? Óbvio que dá. Mas você tá plantando, tá? Presta atenção aqui, ó. Terceira coisa, ó. Depois disso, aí então vem as ações de venda. Depois disso, aí vem as ações de venda. Então, entenda uma coisa, você não vai querer vender de cara. Você não vai socar a venda na cara da pessoa. A pessoa não te conhece, não tem um nível de relacionamento mínimo com você, às vezes nem sabe que o que você vende vai realmente mudar a vida dela em algum aspecto. Então é para isso que você faz essas ações. E aí, eventualmente, você faz ofertas. Por que eventualmente? Porque se você estiver dentro de um grupo, de uma live, seja lá de onde for, só tem venda, a probabilidade das pessoas continuarem com você é menor. Até porque tem gente que não está nem preparado para comprar. Mas se você serve essas pessoas com algum conteúdo, se você ajuda essas pessoas a entenderem coisas relacionadas à vida dela e ao produto ou ao serviço,
Se você entrega para elas algum tipo de conhecimento que vai beneficiá-las, se você as ajuda de alguma forma, acredita em mim, isso vai gerando um amadurecimento dessas pessoas em relação a dizer um sim para o seu produto ou para o seu serviço. Só que isso é um trabalho. Se você quiser resultado imediato, você não vai conseguir dobrar o seu faturamento, crescer a sua base de clientes e continuar colhendo. Porque você tem que cuidar dessas pessoas, você tem que cuidar das suas listas, você tem que cuidar do seu público. E para cuidar deles, você tem que servi-los. Então, trazer gente nova, trazer para mais perto e servi-los e eventualmente fazer ofertas. E quando você fizer ofertas é a hora da colheita. Você vai lá e vai colher. Ah, todas as pessoas vão comprar? Não. Não. Quando você vai ver, por exemplo, quando você vai fazer a colheita, né, por exemplo, da azeitona, vai fazer a colheita da azeitona. A maioria tá madura, mas tem as que ainda não estão. Se você vai fazer a colheita da azeitona no tempo errado, tá tudo verde. Então, você precisa trabalhar para que as pessoas amadureçam através do conhecimento. Como é que você faz isso se você não traz as pessoas para te ouvir? Como é que você faz isso sem entregar para ela um conteúdo que vai ajudá-la? Como é que você faz isso sem estar presente constantemente? Não existe. Então, entenda uma coisa. Para dobrar o seu faturamento, é necessário dobrar o seu esforço de forma estratégica. Ter ações de prospecção constante, trazer as pessoas para perto de você o tempo todo, ou o máximo que você puder, e fazer ações de venda para essas pessoas de forma recorrente, porém espaçado. Você não vai fazer oferta todo dia, mas você vai fazer de formas espaçadas. Ah, mas é uma loja física. Aí é diferente. Porque a loja física, a pessoa entra para comprar. E quem não comprou, você coloca naquele grupo de eu vou te aproximar de mim. Ok? Ah, é rede social. Aí sim, então você já traz para perto de você. Porque como não é algo físico, você pode trazer a pessoa para bem mais perto, entregando para ela um conhecimento que ela não tem, tá bom? A amiga tá perguntando como fazer isso para quem vende pano de copa. Só uma dica. Amiga, existem inúmeras formas, tá? Eu não sei se você é aluna do Venda Sem Limites. Se você não for, busca ser. Porque existem, assim, mais de 10 formas de prospecção. Mais de 10 formas de prospecção. Lá dentro do Venda Sem Limites, eu te dou 7. Então, a primeira coisa é como é que você traz as pessoas para dentro da sua base de clientes. Qual que é o motivo pelo qual alguém vai te seguir, por exemplo? A primeira coisa que você precisa descobrir é isso. Qual é o tipo de valor agregado que você está oferecendo para as pessoas? Porque o próprio pano de prato em si, ele não tem um valor agregado. Qualquer coisa pode substituir um pano de prato. Por que as pessoas deveriam conversar com você, te dar atenção? O que tem na sua rede social que chama a atenção deles? Entende? Então, é o tipo de comunicação, porque não é pelo produto. É pelo tipo de comunicação que você faz. Ah, Valesca, eu não tenho tanto tempo, não tenho tanta energia, não tenho... Então, você não precisa dobrar o seu faturamento. Você pode, por exemplo, melhorar o seu faturamento. O que você acha? Melhorar você quer, não quer? Qual dessas ações você não está fazendo? Qual dessas ações você não está fazendo? Você não está prospectando todo dia? A maioria das pessoas esbarra nisso. Se você não está prospectando todo dia, vamos resolver isso, porque isso já melhora bastante o seu faturamento. Porque tem gente que já vem pronta para comprar. É aquelas pessoas que você já vai colher de cara. Qual que é? Ah, não, eu até faço prospecções diárias.
mas as pessoas compram no começo, depois elas não compram mais. É lógico, é porque você não está aproximando quem chega. Você colhe os primeiros frutos e quem fica lá verdinho você deixa quieto. Traz quem tá verde para perto de você. Sabe aquela estratégia que a gente compra abacate na feira? A gente compra abacate na feira verde. Aí a gente chega em casa. Se a gente pegar o abacate e colocar ele na fruteira, ele vai continuar duro e de duro ele apodrece, não é assim? Mas se a gente pegar o abacate, embrulhar ele no jornal, colocar ele dentro de um saquinho, colocar ele dentro do forno, o que acontece com ele? Ele amadurece. Você sabe por que isso acontece? Você vai ter que ter o trabalho de passar ele no jornal, colocar ele dentro de um saco plástico, fechar e colocar dentro do forno. É um trabalho que você vai ter que ter. Você sabe por que isso acontece? Porque o abacate, quando ele está fechado, abafado, ele solta um gás. E esse gás que ele solta, o abacate, a banana, o mamão, faz com que o amadurecimento aconteça. Olha só, se ele ficar ao ar livre, ele emite o gás, mas o gás não fica preso nele, então vai embora, por isso que ele apodrece. É exatamente isso que você tem que fazer com o teu cliente. Quando ele chega, que você traz, nem todos estão maduros, tem alguns que estão verdes. Se você deixar ele quieto lá, como um número no seu Instagram, como alguém dentro da sua lista que você nunca conversa, ele simplesmente vai apodrecer, ele vai embora. Mas se você pegar ele, embrulhar ele dentro de um conteúdo, deixar ele quentinho, dando informação para ele, dentro do seu forninho, que é o seu grupo, né? Dentro da sua lista, que você tá falando com a sua lista o tempo todo, você tá ali cuidando. Com o passar do tempo, ele vai amadurecer e você vai poder colhê-lo. Mas se a pessoa chega para você e você não faz nada com ela, ela é só um número na sua rede social, você fica esperando que ela vá te curtir, que ela vá comprar, e ela não faz isso, você está deixando com que o seu cliente vá embora. Seu possível cliente vai embora. Aquela venda se perde. Então é preciso investir um tempo, é preciso investir uma energia, é preciso cuidar dessas pessoas, servir essas pessoas por um tempo, para que algumas, com o tempo, se tornem clientes. Então, quanto mais pessoas vierem e mais você cuidar, mais gente vai comprar, porque elas vão amadurecer. O que amadurece nessas pessoas? A consciência. Primeiro que elas começam a gostar muito de você. Gostam de te ouvir, gostam de falar com você, gostam de te ver. Segunda, o que você está falando para elas está sendo útil para a vida delas. Aquilo está virando para elas como uma orientação de coisas que elas não sabiam. Elas estão descobrindo coisas que antes para elas era inexistente, ela não sabia que aquilo dava certo, ela não sabia que tinha a opção. Ela tá fazendo novos amigos, porque ela tá dentro de um grupo. E terceiro, depois disso, algumas tendem a querer comprar de você. Consegue entender? Então você não pode querer aumentar o seu faturamento sem fazer nada. Consegue entender? Quem aqui entendeu aonde está errando? Fala aqui quem entendeu aonde está errando. Você está fazendo essas 3 coisas? Você está prospectando? Está trazendo as pessoas para perto de você? E está fazendo ofertas para essas pessoas? De forma recorrente? Porque não tem saída, minhas queridas. Se não plantar, não vai colher. Se não cuidar, não vai colher. Responde aqui pra mim. Quem aqui
percebeu aonde está o erro. Outra coisa errada, querer muita coisa fazendo quase nada. Tudo vai depender da energia que você vai colocar dentro dessas etapas. Ó, a amiga falou, ó, eu entendo, eu não estou fazendo as 3 coisas. Então imagina só, você não está fazendo as 3 coisas, você acha que você vai conseguir aumentar o seu faturamento? Não vai, né? Tem milagre? Tem curso que resolva isso? Não. Você entendeu? Porque você pode ter a técnica, mas se você não executar, não adianta. Precisa fazer isso assim com a mais alta energia? Não. Precisa só começar do jeito que você puder, do jeito que você estiver. Agora, se você ficar se comparando, você que está com 50 se compara com quem está com 30, é um erro. Começa. Começa pequenininho, mas começa. Você já viu gente que quer ser... eu quero ser médico. Eu quero ser médico, eu tenho desejo de ser médico. Um dia eu vou me tornar médico. Você acha que só o querer vai fazer dessa pessoa médica? Não. Ela vai ter que aprender, passar pelo processo do aprendizado. E mais, ela vai ter que executar. Porque se ela só se formar, isso não faz dela médico. Só diploma não vai fazer de você uma empreendedora. Eu acho muita graça, mas é muito triste. Tem gente que vem cobrar, né? Eu esqueci de imprimir o meu certificado. Eu quero imprimir o meu certificado. E a pergunta é, o que o certificado significa para você, se você não executa o que você aprendeu? Ele é só um papel. O que um diploma é, se você não executa o que você aprendeu? Só um papel. O que vale é o que você põe em prática. O que vale é o quanto você usa aquilo que você aprendeu. É isso que te traz resultado. Não é um papel. Mas é importante, mas não é fundamental. Eu não tenho certificado, Valesca, eu não tenho um certificado de empreendedora aqui, ó. O meu certificado de empreendedora é o meu resultado mês a mês, durante as vendas. O seu certificado de empreendedora é o quanto você ganha vendendo todo mês, através do seu esforço, através das técnicas que você vai aprender e vai pôr em prática, através de alinhar expectativa com a sua realidade, através de não querer ficar se comparando, mas entendendo qual é o seu alcance. Gente, cada pessoa tem um alcance diferente. Não é porque uma ganha 20 mil que todas vão ganhar, porque cada vida é diferente. Tem gente que tem mais atribuições domésticas, tem gente que tem que enfrentar questões de saúde, tem gente que cuida de situações de família que são adversas. Não tem como você comparar o seu faturamento com o de fulana, porque a sua vida é diferente, a sua cultura é diferente, o sistema que você vive, a sua família, a sociedade que você está inserida, local, é diferente. Mas uma coisa é igual. Uma coisa é igual. Sabe qual que é? Se você começar do jeito que você está, nas condições que você tem hoje, fazendo o melhor com o que você pode, amanhã você vai colher. Isso é igual para todas. Mas fulano colheu 10 vezes mais. Sim, mas a realidade de fulano é diferente, porque é outra idade, outra mentalidade, outra energia, outra disposição, outro nível de empenho. Não tem como comparar. Quero ser como fulano. Excelente, é muito importante nós termos referências para seguir, mas não significa que nós vamos ter que ser iguais, porque às vezes esse nível de comparação,
é cáustico, se torna tóxico. Você quer tanto ser igual a fulana que você começa a sofrer sem entender que a realidade de fulana é diferente da sua, que a vida de fulana tem situações que na sua não tem, que fulana é mais resiliente que você, que fulana gosta de acordar cedo e você não, que você tem mais facilidade de trabalhar à tarde, mas fulana trabalha de madrugada e tá tudo bem. Cada ser humano tem a sua característica. Tem gente que é mais lenta, tem gente que é mais acelerada. Então, se comparar é a forma mais cruel e mais rápida de desistir. Então, ao invés de olhar para as pessoas com o desejo de ser iguais a ela, tome para você as referências que servem para a sua vida e te motivam. Por exemplo, tem coisas na sua vida que você pode melhorar. Tem coisas que você tem controle. Quando você percebe aonde você está errando, você sabe exatamente o que é que você tem que fazer para melhorar. Agora, como você vai fazer isso é outra história. Como é que você vai ter mais energia para fazer tal coisa? Como é que você vai administrar seu tempo para fazer tais coisas? São coisas que são individuais de cada pessoa. E vai ter que enfrentar o tipo de personalidade que você tem, o nível de ambição que você tem, a sua idade, a sua energia. Entende? Nem todo mundo tem a ambição igual. Tem gente que 5 mil é o suficiente. A pessoa tá feliz. Tem gente que 50 mil é pouco. Ambições diferentes. Se a ambição é diferente, a energia para trabalhar tem que ser outra. Tem gente que quer ganhar super bem, mas fisicamente não tem mais estrutura. Então, não posso ganhar tudo isso, mas posso ganhar isso. Então eu vou aonde eu posso. Você precisa controlar aquilo que está nas suas mãos. Porque tem coisas que você não tem como controlar. Você não tem como controlar o vento e nem as nuvens. Então você não pode ser seguido, você não pode seguir a vida por eles. A amiga falou, se eu fizer 5 mil, tô rica. Tá vendo? Para ela, 5 mil é o suficiente. Amiga, 5 mil não é um bicho de 7 cabeças para fazer. Acredito que alguns ajustes no seu dia a dia, na sua rotina e na aplicação das técnicas vão começar a gerar para você o resultado que você deseja. Talvez não 5 mil imediatamente, mas um crescimento. Agora, vocês precisam cuidar daquilo que está nas mãos de vocês. Nas mãos de vocês. O que está nas mãos de vocês? O que está nas mãos de vocês? Você tem que sair, fazer estratégias para trazer cliente. Você tem que trazer essas pessoas para perto de você. E você tem que fazer ações recorrentes, tá? A intensidade, isso todas têm que fazer, mas a intensidade disso é você que vai modular. É você que vai modular. Porque é o que você pode, é aonde você pode, como é que eu posso dizer? Controlar. Você não pode controlar as pessoas, você não pode controlar os amigos, você não pode controlar a vida das pessoas, você só pode controlar você. Então você faz aquilo que você tem o poder de fazer. Ah, mas o governo... Você não pode controlar o governo, mas você pode controlar quantas prospecções você faz por dia. Ah, mas o meu marido... Você não pode controlar o seu marido, nem se ele vai te apoiar ou não, mas você pode controlar o que você pensa de você, então se apoie. Entende? Você tem que decidir, botar energia onde você pode controlar. Aonde você pode controlar? Criando uma estratégia de prospecção todo dia,
trazendo gente nova todo dia para tua base, criando ações para trazer as pessoas para mais perto de você, para servir essas pessoas, amadurecê-las. Você pode fazer isso. E terceiro, fazendo ofertas recorrentes para vendas eventuais. Você pode controlar isso. São coisas que estão na sua mão. O que não está na sua mão? O vento, a chuva, a opinião alheia, o governo, o aumento dos remédios, entendeu? Não está na sua mão. Entendeu? O que não está na sua mão... Minha mãe falava assim, ó... O que não pode ser remediado, remediado está. Né? Então, assim, ó, se você não pode controlar, já está resolvido. Você não tem que se preocupar com aquilo. Você tem que se preocupar com aquilo que você pode se controlar. Se o teu problema é tempo, você precisa resolver a tua questão de tempo. Cortar coisas desnecessárias, fazer as coisas mais rápidas, se organizar dentro da sua casa. Você pode fazer isso. Ah, mas é difícil. Mas ninguém disse que é fácil. Mas você pode. O que você não deve é ficar reclamando. Você tem que resolver. Tá na sua mão. Resolva. Eu fico chateada porque ninguém me apoia e por conta disso eu acabo não fazendo. Bom, você vai ficar esperando as pessoas te apoiarem para você começar a fazer uma coisa que só você pode fazer? Então você nunca vai sair do lugar. Começa agora com o que você tem. Ah, mas eu tô começando agora pequenininho, tem muita gente grande. Pois é, mas o único ser que nasceu grande é a baleia, né? É ou não é? O único ser que nasceu grande é a baleia, filha. Porque o resto, todas as empresas, todos os negócios sempre nasceram pequenininhos. Vai pesquisar Coca-Cola, Apple, Amazon. Vai pesquisar todas as marcas conhecidas e vai ver como elas começaram. Omo. Tudo pequenininha, tudo portinha de garagem. E você em 3 meses quer se tornar a referência da sua região. Não existe isso. Então, controle aquilo que está debaixo da sua alçada e esqueça aquilo que não está sob o seu controle, porque se não está sob o seu controle, controlado está. O que não pode ser remediado, remediado está. Não é da sua conta. Entendeu? Não pode colocar a sua energia em coisas que você não tem controle. Opinião das pessoas você não tem controle. Apoio das pessoas você não tem controle. Governo você não tem controle. Doença alheia você não tem controle. Você entende? Você só tem controle sobre aquilo que você faz. Tem gente que fala, quando meu marido mudar... Querida, você não tem controle de mudar a vida de ninguém. Sabia disso? Nós não temos o controle de mudar a vida de ninguém. E se você esperar fazer alguma coisa da sua vida depois que fulano mudar, você vai morrer seco e dura. Porque se a pessoa não quiser mudar, nem Deus vai mudar essa pessoa, porque Deus respeita até a vontade dessa pessoa. Então, ao invés de você perder seu tempo orando pela mudança de vida dessa pessoa, invista esse tempo mudando a sua atitude. Porque se você muda a sua atitude, você muda o seu resultado. E se você muda o seu resultado, até essa pessoa que você quer tanto que mude, começa a observar você com olhos diferentes. Quer um exemplo? Um exemplo recente, tá? Um exemplo recente. Eu comecei a fazer atividade física, né? Por conta da minha saúde, todo mundo já sabe disso. Depois, uma outra hora a gente fala só sobre isso. Mas eu comecei a fazer atividade física. Forte, de verdade, intensa, tá? Eu não vou lá brincar de musculação. Tô fazendo de verdade, com alimentação, fazendo, né? Chego aqui arrebentada, né? E aí, eu queria muito que o Marcelo fizesse comigo, porque eu vou fazer 50, ele já tem 52. E eu pensando assim, eu quero
estar bem fisicamente, quero que ele esteja bem fisicamente. E passei muitos e muitos meses enchendo o saco dele para ele fazer, antes até de eu fazer, tá? Porque ele tem uma hérnia de disco, precisava, né, fazer para não ter crise. Ele ficou uns 2 anos fazendo meia boca e eu não tava fazendo. Quando eu peguei firme, ele tava fazendo meia boca, não tava fazendo direito. Sabe, hoje ele vai comigo, ele vai todos os dias comigo e tá super bem. Mas sabe o que fez ele mudar? Não foi eu falar, porque eu fiquei 2 anos falando na cabeça dele. Você tem que fazer, você tem que fazer. Só que eu falava pra ele fazer, mas não fazia. Quando eu parei de falar e eu fui lá e fiz, um dia eu tava no quarto, tinha tomado banho, tava de costa, me trocando. E aí ele falou assim pra mim, você mudou. Eu não tava nem entendido, né? Eu falei, como assim eu mudei? Ele falou, seu corpo mudou. Suas costas mudaram, suas pernas mudaram. E eu não precisei falar nada. Ele decidiu que ele ia começar a fazer todo dia comigo. Do jeito que eu estava fazendo. Comendo direito, fazendo exercício, fazendo força, né? Fazendo direito, porque ele não fazia a dieta certa, não fazia os exercícios como deveria, não ia todo dia. Não foi eu falar para ele durante 2 anos. Foi ele ver o resultado. E ele só viu o resultado quando eu fui lá e fiz. Aí ele foi comigo, agora ele tá bem. Agora ele vai todo dia, tá comendo direitinho, tá fazendo direitinho, tá super bem. Você quer que as pessoas que estão ao seu redor te apoiem? Quer? Seja a transformação para essas pessoas. Seja a inspiração em vida. Porque a hora que as pessoas virem você transformada, elas simplesmente vão se permitir essa transformação também. Não adianta você pedir, você precisa me apoiar, você precisa me ajudar, você precisa... Não adianta. Você não tem o poder de mudar a cabeça das pessoas, mas o seu exemplo vai arrastar as pessoas. Não é o seu falar. Então faça o que você tem nas mãos para fazer. E a única coisa que você pode fazer é mudar a sua própria história. É a sua história. Mudar a sua mentalidade, mudar as suas atitudes, mudar o seu comportamento. E dói. Mas é a melhor coisa do mundo. Você vê o seu negócio se transformando. Você vê você fazendo 10 vendas agora, 20 vendas no outro mês, 30 vendas no outro mês. É maravilhoso. É maravilhoso você começar uma atividade física e tá difícil e é desgastante, mas daqui 30, 60 dias você vê o resultado no seu corpo. Não tem preço. É extraordinário a sensação de estar voltando aos estudos. Você que tem 40, 50, 60, 70, olha que maravilha, olha que exemplo. Você voltando a estudar, você voltando a aprender, quando a maioria da sua idade já desistiu até da vida. Olha o exemplo para o seu marido, para os seus filhos, para os seus netos, para as suas vizinhas, para as suas amigas, para a sua irmã, para a sua prima. Olha, não é o falar, é o fazer. Mas antes de você querer desejar, você precisa se tornar essa pessoa. E para se tornar essa pessoa, não adianta querer esperar o momento certo. Porque ele nunca vai existir. É o agora.
Então, se você quer vender mais, se você quer dobrar o seu faturamento, é agora que você tem que começar. Não adianta querer esperar nada, porque nunca vai ter um tempo perfeito. Ah, mas essa cliente não comprou, mas nem todas vão comprar. Existe um tempo de amadurecimento que você vai ter que investir nelas, mas você precisa plantar todo dia. Ah, eu quero mudar a minha vida, eu tô muito gorda, eu tô muito magra, eu tô isso, eu tô aquilo. Vamos abraçar. Vamos se encantar pelo processo. O processo do fazer é o que é o transformador, não é o resultado. O resultado é um benefício que você vai colher do processo de transformação que você está vivendo. Não é o chegar lá, é o passar por aquilo e deixar aquilo te transformar. É você voltar a estudar, é você voltar a se encantar pelo processo. Eu tive uma aluna esses dias aqui e eu vi o quanto ela vai ter insucesso. Eu vi. E é uma tristeza. Eu tive uma aluna aí um dia desse que comprou um curso meu e com poucos dias ela quis cancelar o curso. Poucos dias. Ah, eu quero cancelar, né? A gente tem uma garantia, tá? A gente tem uma garantia que permite que dentro do período da garantia você cancele o seu curso, tá bom? E aí ela, olha só o que ela falou, gente. Ah, eu vou cancelar porque eu vi que a aula X lá só vai ser liberada daqui tantos dias. Eu não tenho esse tempo para esperar. Eu quero lançar agora, eu quero vender agora. E eu expliquei, né, para ela e depois eu permiti porque ela insistiu. Fala para mim, uma pessoa que não entende nada de venda, uma pessoa que não entende nada do que está fazendo, não quer aprender, já quer sair vendendo. Você acha que ela vai ter sucesso? Ela acho que queria uma varinha de condão, né? Um pó de pirlim-pim-pim. Não existe. Você precisa aprender. Queridas, entendam uma coisa, não importa a idade que vocês estejam, se vocês não tiverem a mentalidade que antes de vocês executarem, é importante que vocês aprendam, é importante que você entenda o processo, é importante que vocês treinem, vocês nunca vão ter sucesso. Uma pessoa que entra em qualquer curso, qualquer um, querendo resolver a vida na semana seguinte, tá fadada ao insucesso. Imagina só você entrar numa faculdade de medicina, na primeira semana você fala, eu quero fazer uma cirurgia cardíaca. Aí o professor vai falar, mas você não tem condições de fazer uma cirurgia cardíaca. Não, mas eu quero fazer agora. Você acha que essa pessoa vai se tornar um médico? Ela não aprendeu o básico, ela não aprendeu o que ela precisa. O teu filho, quando ele nasceu, ele andou? Fala pra mim, ele andou? Ele saiu do teu ventre caminhando? Ele teve que aprender. Então, dentro do empreendedorismo, se você não entender que você tem que aprender, seja da idade que for, coisas básicas e principalmente a parte comportamental, você sempre vai desistir. Seu resultado sempre vai ser baixo e a culpa sempre vai ser dos outros, das pessoas que você não consegue controlar. Mas se você entender que você precisa desejar querer passar pelo processo e entender que você vai dar um passo por dia e que isso vai ser transformador no decorrer de um ano, que você vai conquistar de acordo com a sua energia e com o seu empenho, e você não precisa se comparar com as pessoas. Alinhar a sua expectativa com a sua realidade e deixar ser transformada, é isso que vai fazer com que as pessoas ao seu redor te apoiem, te tenham como exemplo, te entreguem aquilo que você tanto merece,
que é o apoio, que é que é te fazer uma referência, que é te reconhecer. Todo mundo quer ser reconhecido. Mas você vai ser reconhecida por quê? Porque você é a rainha do fracasso? Você só desiste e a culpa é sempre do outro? Você sabe tudo? Você nunca quer aprender? Você quer só a virada de chave? Ou você é a pessoa que vai colocar o seu chapéu de aluna, vai voltar, vai sentir aquelas emoções de voltar a estudar, vai aplicar na medida da sua possibilidade, vai executar o básico bem feito e vai se transformar pouco a pouco ao ponto de você tá de costa um dia e alguém falar: ei, você mudou, quero ser igual a você. Isso não aconteceu comigo de um dia para o outro. Demorou meses para que o meu marido olhasse para mim e visse que estava dando certo. Talvez ninguém te apoie porque ninguém viu que o que você faz está dando certo, porque você está toda hora abortando o seu próprio negócio, parando de semear, parando de fazer, não dando continuidade, não estudando, não se empenhando, não sendo fiel àquilo tudo que você mesmo deseja. Você fala para as pessoas, mas você mesmo não faz. Então, fica aqui a minha dica para você. Você que é empreendedora, eu quero fazer um convite para você. O que você acha de, nesse mês de abril, que é o mês onde estamos nos preparando para dar as flores da primavera e depois darmos os nossos frutos, de você voltar para os princípios? Eu vou controlar aquilo que está nas minhas mãos, eu vou estudar e vou aplicar o básico para que o meu negócio comece a dar certo. O que você acha? Seja você, quem você for, no nível que você estiver, da idade que você tiver, seja você pequena, média ou grande, não importa. Isso é igual para todo mundo. Entende? A amiga tá falando: eu falo para as pessoas o que elas devem fazer e eu mesmo não faço. E você deve ter percebido que ninguém te ouve, né? Muda você para você ver se as pessoas simplesmente não vão mudar. Combinado? Fechou? Ó, vou me despedir de vocês. Vou pedir para você enviar essa aula para pelo menos 5 pessoas. 5 pessoas. Envia para elas assistirem e fala: ó, assiste essa aula porque essa aula vai te ajudar. Eu tenho certeza que você conhece 5 mulheres que precisam ouvir o que eu falei aqui. Vamos fazer? Cleonice, vamos mandar para 5 pessoas? Vamos? Quem topa? Que bom. Ó, um super beijo. Tô contando com vocês, tá? Chiquetosa, beijo. Cleo.